Vai conversar com uma oftalmologista. Óbvio que a gente vai falar de saúde ocular também. Afinal de contas, nossos olhos merecem uma atenção especial e eu sei que muita gente não visita um oftalmologista faz tempo, né? E a gente precisa cuidar, até porque existem doenças que levam à cegueira e que, se diagnosticadas antes da hora, podem ser tratadas e curadas. Daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. Mas ela também tem levado esse cuidado e essa esperança às comunidades ribeirinhas da Amazônia através do barco Hospital São João 23. Olha que lindo. Sabe que esse barco existe desde o início de dezembro, né? E profissionais da saúde têm oferecido assistência médica a quem mais precisa. E, gente, em muito pouco tempo já foram realizadas 10 expedições com mais de 50 mil atendimentos. Não errei, não. Mais de 50 mil atendimentos. E ela conta um pouco mais sobre a experiência dela no barco e do quanto esse trabalho é lindo, é verdadeiro e funciona. Doutora Marina Didrich, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, Cláudia. Vamos lá. Vamos. Vamos começar falando do barco. Depois a gente vai falar um pouquinho de saúde ocular, porque eu quero hoje puxar a orelha de um monte de gente que está em casa que não visita um oftalmologista faz muito tempo. Do barco eu já fui 3 vezes, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por aquela missão, assim. Eu fui no barco Papa Francisco 2 vezes e aí começou, né, desde dezembro de 2024, o São João. E é uma missão mesmo, assim, é muito especial porque ele entrega para a população o que ela realmente precisa. Então, a população não tem que ir para Manaus, ou não tem que ir para Santarém para conseguir o atendimento. A gente vai até essas pessoas. E eu acho que a gente consegue entregar, além, né, da saúde, a gente entrega muito amor, assim, porque tá todo mundo com o coração aberto para fazer esse atendimento. Isso. Olha, de Manaus ou de Santarém até as comunidades, só para você ter uma ideia, quantas horas? Para ir, a gente pegou a correnteza, a favor, né? Então, foram 15 horas para ir e para voltar foram 22 horas de barco. Entendeu? É muito longe. Isso porque eles estão num barco grande, com estrutura. Imagina quem não tem essa estrutura. É uma situação muito delicada. Para eles é muito difícil. E uma outra coisa que, né, a doutora Marina está falando aqui, que é oferecer muito amor, é por amor, é por vocação, é por entrega que esses voluntários médicos participam desses projetos. Porque, na verdade, você conseguiu passear por lá, doutora? Não dá tempo, assim. A gente começa o dia às 7 horas da manhã, atende muito. E nessa expedição do São João foi muito especial, porque a gente conseguiu ter as primeiras cirurgias de catarata. E o que é, assim, incrível, né? E então, assim, às vezes eu saía, começava super cedo e saía, já estava à noite, aí não dava mais para sair. Então, muito trabalho também. Muito trabalho. E assim, por que a doutora Marina está aqui relatando tanta felicidade e já foi 3 vezes? Por quê, doutora? Então, quando eu estava, assim, nos meus estudos, na faculdade, eu assisti num programa assim como esse, mostrando um trabalho que chamava Médicos na Floresta, de pessoas que iam até as pessoas, faziam, por exemplo, cirurgias de catarata, faziam os atendimentos. E naquele momento eu falei, eu quero ser oftalmologista, eu quero saber operar catarata, eu quero fazer isso. E eu acho que todo médico, não sei se, né, pelo menos eu acredito que todo mundo tem aquela luz assim de vou escolher medicina para fazer o bem. E eu acho que quando você vai num lugar desse, quando você escolhe doar o seu tempo e doar o que você aprendeu para essas pessoas, você se conecta também com o que você é, a sua essência, por que você escolheu isso. E você, realmente, assim, todo mundo tá afim lá de trabalhar. Então, assim, não tem preguiça, não tem vontade de hoje eu não vou. Todo mundo tá querendo entregar o melhor, porque eu acho que essa é a essência do que a gente faz, né? Às vezes, no dia a dia, a gente esquece o porquê que a gente tá fazendo aquilo que a gente faz, né?
Ele te reconecta com o seu propósito inicial. Exatamente. Né? E, na verdade, não só o propósito inicial como médica, mas ele nos reconecta com o propósito inicial da vida. A gente está aqui para expandir amor, a gente está aqui para experimentar essa possibilidade, né, de conexão verdadeira com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a gente se ama. Exato. Né, doutora? Com certeza. Lindo. E uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês é que é muito comum que a gente veja apelos, vaquinhas, etc. E fale assim, eu até queria ajudar, mas será que é de verdade? Esse projeto é de verdade. Nesse projeto você pode e deve confiar. E ele precisa da sua doação. E não importa quanto. Exato. Não significa que você está aí e eles estão esperando um valor X. Não, eles estão esperando o que Deus colocar no seu coração, quanto você puder. Tá vendo esse QR Code que está na tela? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Porque lá você já vai ter o caminho certinho para fazer a sua doação voluntária. Quanto você puder, o quanto você sentir no coração. E será muito bem usado e vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Com certeza. Assim, a doação, eu acho que eu falo que a gente está doando o nosso tempo, né? O nosso conhecimento. Mas a tripulação mesmo, boa parte, toda a missão ali é mantida pela associação. Então, assim, conversando com o comandante, quem paga seu salário? É a associação, é um projeto que existe e que é super caro. Então, assim, não é fácil levar esse projeto, fazer com que aconteça, porque por mais que eu esteja doando o meu tempo, toda a operação é muito cara. Fora então, combustível, assim, eu perguntava, assim, eu falava assim, quanto que custa? Quanto que vai de dia? Quanto que vai isso? Eu falei, gente, para chegar e voltar, não sei quantos mil. Então, assim, é muito cara toda a operação. Então, realmente, a gente precisa muito da ajuda a sua financeira doação mesmo. É necessária, tá bom? Isso é importante. Ó, tá aí, ajudebarco.com.br e entra lá, faça a sua doação. Você vai, inclusive, entrar no grupo de WhatsApp, vai ser atualizado de tudo que está acontecendo lá no barco. E não esqueça, 10 expedições, isso de dezembro para cá, 10 expedições, mais de 50 mil atendimentos. Exato. Faça a sua parte. Eu vou voltar aqui já e a gente vai conversar sobre saúde ocular, tá bom, doutora Marina? Doutora Marina, não é que tem gente que não vai ao consultório do oftalmologista faz tempo? Pode. E essa visita deveria ter uma periodicidade de quanto? Acho que depende um pouco do que a pessoa, em que fase da vida que ela tá. Então, criança é importante todos os anos, porque a criança, se ela tem algum erro refrativo, por exemplo, uma alta hipermetropia, ela pode até não desenvolver a visão e ficar com um olho que a gente chama de amblíope. Então, essa criança precisa ir no oftalmologista. A gente precisa ver se ela está com o desenvolvimento normal da visão. No adulto, assim, a cada 2 anos é importante procurar o oftalmologista. Agora, se tiver qualquer condição, então, por exemplo, dependendo da diabetes que a pessoa tem, ela tem que ir todos os anos, até de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, se a diabetes estiver descontrolada. Então, assim, vai depender um pouco de cada fase e também das doenças que a pessoa tem, tá? Então, no geral, pelo menos a cada 2 anos tem que estar no oftalmo. Viu? Recado aí. Falou de criança, eu lembro sempre das mamães, das vovós de plantão. Leva aí essa criançada, até porque às vezes começa a ter rendimento escolar baixo e a gente não percebe, mas a criança não está conseguindo ler o que está escrito na lousa, né? Então é importante, e aí ela vai ficando desanimada. Tem as questões da dor de cabeça, que também a gente precisa ir eliminando aí as possibilidades, que pode ser que seja um problema oftalmológico, mas também pode ser que não seja, então a gente tem que verificar tudo isso. Mas eu tenho um público muito grande de pessoas acima dos 40, né? E aí, para essa faixa etária, o que é que a gente precisa prestar atenção e tentar buscar aí, saber se tem ou não? Acima dos 40, eu falo que entrou no meu consultório, eu falo, talvez você já ganhou um presente chamado presbiopia. Então, a gente começa a ter a dificuldade de enxergar de perto. Esse é o primeiro presente. Então, todos os anos, no geral, esse grauzinho vai mudando. Mas aí, a gente também tem que se preocupar com doenças mais graves. Por exemplo, glaucoma, problemas da retina, que aí a gente vai falar de degeneração macular relacionada à idade, outras alterações. Então, essas doenças, você não vai sentir nada. Só que quando ela começa a acontecer de fato, quando ela já está avançada,
às vezes a gente já nem consegue mais fazer muita coisa. Então, a gente consegue dar o diagnóstico no momento em que você passa no oftalmologista mesmo, aquele que te vê por inteiro, não só faz o óculos e te libera. Até porque, às vezes, não é nem oftalmologista. Às vezes é um optometrista, né, que a gente chama vulgarmente de o oculista. Isso. Né, mas a gente precisa de um médico. Tá? Isso. E a questão é, você precisa passar na consulta e ele te vê por um todo. Então, o óculos é uma porcentagem ali, os 20% da consulta é o óculos, porque a gente vai fazer biometria, vai fazer fundo de olho, dependendo se tiver diabetes, hipertensão, a gente vai mapear a retina, ver como é que tá essa retina, se precisa fazer alguma intervenção. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer numa consulta, né? Perfeito. Eu falei ainda há pouco, né, dessas doenças, porque elas têm tratamento, algumas até cura, né? E se não vistas na hora certa, aí você pode perde o timing. A visão. Perde a visão. Por exemplo, lá no barco, é um exemplo, chegava pacientes que nunca passaram no oftalmo, com 60 e poucos anos, perdeu a visão. Por quê? O glaucoma tão avançado que a escavação do disco óptico, do nervo, já estava super avançada, a gente não consegue mais dar colírio, fazer cirurgia e barrar a progressão do glaucoma. Então, é muito triste. Se a gente tem a oportunidade de procurar e fazer a prevenção e tratar, não tem por que a gente ir deixando isso para depois, né? É catarata. Eu sei que se a gente faz a cirurgia, reversão total, Sim, né? Sim, catarata. Mesmo em graus mais avançados? O que acontece, né? Em graus avançados da catarata, o que a gente pode acontecer? Ela vira uma pedrinha. Então, quando eu estou operando uma catarata muito madura, uma branca, uma rubra, você vê até as pétalas dela, ela fica dura e vai formando camadas. E é muito difícil quebrar, é uma catarata mais difícil de vencer. Então, nesses casos, a gente tem que explicar que a córnea, que é a nossa tampinha do olho, digamos que a córnea é essa parte da frente, a catarata está lá dentro, é a nossa lente do olho. Mostra aqui para essa câmera, doutora, por favor. Aqui, ó. Então, a córnea é essa parte anterior e a catarata, ela tá dentro do olho. A gente entra na cirurgia, quebra em várias partes e come. E essa quebra é feita com ultrassom. Esse ultrassom, ele gasta energia e essa energia pode ser prejudicial para a córnea. Então, se a pessoa espera muitos anos para procurar e essa catarata já está muito avançada, é uma cirurgia que a gente vai gastar muita energia. Pode ser que a córnea não aguente. Pode ser que é uma córnea que vá até para transplante, pode acontecer. Então, o ideal é que a gente opere a catarata ali entre uma fase que a gente fala entre madura, não muito mole, né? E nem muito dura. A gente tem um intervalo bom de operar. Não é que não dá para fazer, dá. Mas é uma cirurgia que fica mais difícil, começa a aumentar a dificuldade, entendeu? Quanto antes, melhor. Aliás, quanto antes você participa do programa, melhor também, porque você vai entendendo que esse programa é para você, que você está aqui. Eu adoraria, e eu não nego isso, ter uma plateia para todo mundo vir, participar, a gente faz uma troca boa, mas infelizmente eu não tenho, né? Mas eu tenho você na sua casa, e essa interação é muito proveitosa. Envie a sua pergunta. Vida Melhor Oficial, doutora Marina, daqui a 3 minutinhos a gente vem com as perguntas pra você responder, tá bom? Vou pedir para a produção já colocar as perguntas aqui na tela. E aí, com a participação de quem está em casa, com o celular na mão, a gente já vai aprendendo. Eu digo que a gente vai aprendendo porque a dúvida de um é muito parecida com a do outro, porque a gente tem problemas parecidos, né? Aliás, hoje de manhã eu estava conversando com a Cíntia, que é uma querida nossa, que trabalha lá em casa, e ela estava me contando uma coisa que eu não sabia. Que ela falou assim, você tem um colírio para me emprestar e tal? Eu dei um colírio para ela, ela falou, porque tá muito irritado aqui, porque saiu uma pedrinha do meu olho. Existe cálculo nos olhos? Na verdade, a gente tem, provavelmente, o que eu acho que aconteceu? A gente tem, na borda dos nossos cílios, glândulas. Essas glândulas produzem gordura. Essa gordura faz parte da nossa lágrima. O que acontece é que, às vezes, se esse canalzinho da glândula até chegar no nosso olho, ele obstrui. E aí pode formar, acumular essa secreção. E aí essa secreção pode até, dependendo
do que acontece, ela pode até endurecer. Então, isso provavelmente é o que aconteceu com ela. É o terçol ou o calásio que às vezes forma. Então, isso acontece geralmente porque o canal fica obstruído e aí não consegue eliminar ou não consegue fazer a secreção dessa gordurinha que a gente tem natural do nosso olho. Ela me falou que era um cálculo. Eu falei, como assim cálculo igual cálculo? É uma pedrinha igual o cálculo renal. Aí pode ter formado, porque como não fica muito tempo, aí começa a dar processo inflamatório. Então esse processo inflamatório vira uma bolinha, vira uma pedrinha. E aí quando acontece, demora a procurar, não vai atrás, o único jeito de fazer é abrindo e tirando mesmo. Aí tem que fazer uma pequena cirurgia. Olha, bom, ainda bem que saiu, né? Tem que sair. A Bárbara Silva diz assim, boa tarde, tenho miopia, grau alto, menos 8,5. Uso lentes, quando estou com rinite meus olhos coçam. Tem alguma maneira natural de prevenir a coceira? É verdade que coçar muitos olhos pode causar deslocamento da retina? Sim, então assim, ela tem alta miopia. Eu estava conversando com um colega agora, porque os altos míopes têm um risco muito aumentado de descolar a retina. Então, nesse caso, eu falo que é como se fosse uma bexiga. Essa bexiga, se ela tá pouquinho, se ela não tá tão cheia, ela tá mais grossinha. Se você começa a encher a bexiga, o elástico dela, ele fica fino. O olho é a mesma coisa. O olho míope é um olho grande. Então, a retina, ela tem mais risco de descolar. Coçar os olhos tem que evitar ao máximo. Primeira coisa, o que causa qual que é o gatilho? Tirar tapete, cachorro, gato, tratar a alergia. Essa é a base. Não adianta a gente dar remédio se a gente não tira o que está em casa causando isso. E aí depois vai subindo os tratamentos. Então, tratar a alergia. Não melhorou? A gente tem colírios para fazer. Compressa gelada ajuda a tirar a vontade de coçar o olho. Colírio, às vezes eu deixo na geladeira. Pingar o colírio gelado, ele ajuda também. Mas é importante procurar um alergista e um oftalmo. Verdade. A gente teve uma entrevista na semana passada, se eu não me engano, na sexta passada, você pode procurar até no YouTube, doutora Maria Ângela Vigorito. Entra lá porque ela fala bastante sobre isso, sobre esses gatilhos da alergia. Porque a alergia, se não tratada, ela vai só evoluindo, né? E causa... Aí você não resolve o problema, você fica dando remédio, mas você tá lá, o gatilho tá todo dia lá em casa, não vai ter jeito. Boa tarde, Cláudia, doutora Marina. Em 2006, fui diagnosticada com toxoplasmose. Em consequência disso, fiquei com baixa visão no olho direito. Depois disso, tive mais 2 manifestações. Fiz o tratamento certinho e agora está tranquilo. Terei que conviver com isso o resto da vida? Vira e mexe se manifesta. A baixa visão não tem reversão? Bom, boa tarde, né? Renata, né? Renata Lopes. Renata, toxoplasmose, se pegou a região da mácula, que é a região central da visão, infelizmente a medicina ainda oftalmológica não chegou no tratamento. Quando a gente perde a nossa mácula, não tem mais reversão. Então, provavelmente vai sim conviver com baixa de visão. Quem sabe um dia eu posso te falar que existe um transplante que a gente consiga corrigir. Hoje, não. Das reativações, se elas estão muito frequentes, é interessante, às vezes, tomar o tratamento profilático. Então, é importante passar com o oftalmologista. Se forem muito próximas e muito frequentes, pode usar continuamente, às vezes, um tratamento profilático, tá? Perfeito. Então, é isso. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Novamente. É tão bom receber a doutora Marina aqui. Ela traz pra gente tanto o amor, né, que tá aí, que ela vai lá e compartilha com as pessoas também nas comunidades ribeirinhas através do barco Hospital São João 23. Se você ainda não doe, ajude o barco.com.br, tá? Siga a doutora Marina para mais informações sobre a saúde ocular. É Marina Diedrich. Marina Diedrich. E lá você vai ter bastante conteúdo interessante. Muito obrigada e até a próxima. Ótimo feriado. Para você também.